O princípio da legalidade na administração pública. Fundamentos e implicações. O princípio da legalidade é um dos pilares do Estado de Direito, refletindo a subordinação da administração pública à vontade expressa da lei. Isso significa que a atuação da administração não pode ser baseada em critérios subjetivos, mas deve seguir rigorosamente o que está estabelecido nas normas jurídicas. Este princípio assegura que as ações do governo sejam legitimadas pela lei e, portanto, alinhadas com a vontade popular. A Constituição Federal de 1988 estabelece esse princípio em seu artigo 37, ao afirmar que a administração pública deve obedecer a princípios como a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A essência do princípio da legalidade reside na ideia de que o agente público só pode agir dentro dos limites e condições estabelecidos pela lei. Essa subordinação garante que a ação governamental não se transforme em arbítrio, uma vez que a lei é a expressão da vontade coletiva, aprovada através de um processo democrático. Por exemplo, um prefeito não pode criar um imposto ou estabelecer uma obrigação para o cidadão sem que haja uma lei que o autorize a fazê-lo, pois isso violaria o princípio da legalidade e os direitos individuais. A legalidade pode ser desdobrada em dois sentidos: o sentido negativo e o sentido positivo. O sentido negativo, conhecido como primazia da lei, impõe que atos administrativos não podem contrariar as normas legais. Ou seja, um ato da administração deve sempre estar em conformidade com a legislação vigente. Por exemplo, se um decreto municipal proíbe o uso de determinado tipo de veículo em áreas centrais, essa proibição precisa estar respaldada por uma lei que autorize tal medida. O sentido positivo, por outro lado, é o que exige que atos administrativos sejam autorizados por lei, indicando que a administração não pode atuar sem um respaldo normativo prévio. O conceito de legalidade é ampliado pelo chamado bloco da legalidade, que inclui não apenas as leis ordinárias, mas também a Constituição, leis complementares, tratados internacionais e outros instrumentos normativos. Essa ampliação significa que a administração pública deve respeitar não só as leis emanadas do Poder Legislativo, mas também outros dispositivos que compõem a ordem jurídica. A inclusão da Constituição nesse contexto é particularmente relevante, uma vez que as normas constitucionais possuem uma hierarquia superior, devendo ser observadas em qualquer ato administrativo. Na prática, a ilegalidade de um ato administrativo pode gerar sérias consequências. A administração não pode criar deveres ou proibições sem que haja uma base legal. Por exemplo, se um agente público decide multar um cidadão por um comportamento que não é tipificado como infração pela legislação, tal ato pode ser contestado judicialmente. Essa proteção contra abusos é fundamental para garantir os direitos individuais e a segurança jurídica. A relação entre legalidade e poder de polícia também é um aspecto crucial a ser considerado. O poder de polícia é a capacidade que o Estado possui de restringir direitos em prol do interesse público. Contudo, essa restrição deve sempre estar fundamentada na legalidade. Por exemplo, um agente de trânsito pode aplicar uma multa a um motorista que desrespeitar as normas de trânsito, mas essa ação deve estar baseada em leis que definem as infrações e suas respectivas penalidades. Além disso, a legalidade no âmbito da administração pública se distingue da legalidade no direito privado. No direito privado, o princípio é que tudo o que não é proibido pela lei é permitido. Já no direito público, a administração só pode agir dentro dos limites estabelecidos pela legislação. Essa diferença é essencial para entender como as regras operam em cada um dos contextos, enfatizando a subordinação do agente público à norma legal. Um aspecto interessante do princípio da legalidade é a sua relação com a noção de juridicidade. O princípio da juridicidade, que se origina da legalidade, amplia as obrigações dos agentes públicos para além da simples observância das leis ordinárias, incluindo normas constitucionais e outros dispositivos normativos. Essa ampliação é fundamental, pois proporciona um espectro mais amplo de obrigações a serem seguidas pela administração, o que reforça a ideia de um Estado que respeita não apenas a letra da lei, mas também os princípios que a sustentam. Ademais, existem exceções ao princípio da legalidade, como as medidas provisórias, que podem ser adotadas em situações de urgência e relevância, conforme o artigo 62 da Constituição Federal de 1988. Essas exceções, no entanto, são rigorosamente controladas e devem ser justificadas por necessidades específicas do momento.
O uso excessivo ou inadequado dessas exceções pode levar a abusos de poder, colocando em risco os direitos dos cidadãos. A teoria da supremacia especial, que emerge no contexto da administração pública, sugere que existem relações jurídicas onde a administração pode atuar de forma mais flexível em relação à legalidade, especialmente quando os particulares ingressam em espaços administrativos. Exemplos incluem o uso de serviços públicos, como bibliotecas e universidades. Nesses casos, a administração pode estabelecer regras específicas que regulamentam essas relações, mas sempre respeitando as garantias constitucionais. Entretanto, essa teoria deve ser aplicada com cautela, pois a criação de deveres e proibições sem a devida legitimação pode resultar em restrições indevidas às liberdades individuais. A história do direito administrativo mostra que a utilização excessiva de prerrogativas administrativas sem controle legislativo pode levar a abusos, o que enfatiza a necessidade de um debate democrático antes da implementação de qualquer regra que impacte a vida dos cidadãos. A aplicação do princípio da legalidade, portanto, é fundamental para a preservação do Estado de Direito. Ele garante que a administração pública atue dentro de um quadro normativo que respeite os direitos e garantias individuais, assegurando que os cidadãos não sejam alvo de arbitrariedades. A educação e a conscientização sobre o princípio da legalidade são essenciais para fortalecer a democracia e a cidadania, pois, ao conhecer seus direitos, os cidadãos podem reivindicar uma administração mais justa e transparente. Por fim, é importante que todos os agentes públicos estejam cientes do princípio da legalidade e suas implicações. A formação e a capacitação contínuas dos servidores públicos são fundamentais para garantir que a administração atue em conformidade com a lei. Somente assim será possível construir um Estado que verdadeiramente reflita a vontade popular e proteja os direitos de todos os cidadãos. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!